Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje nós estamos no sábado, dia 13 de fevereiro, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, guie o nosso coração. E hoje nós já começamos o capítulo 8 de Marcos. É bonito a gente saber e prestar atenção nessa lógica, porque a gente vai caminhando com Jesus, a gente vai frequentando ambientes com Jesus. Isso vai nos ensinando também a enfrentar ambientes da nossa vida e como Jesus se comportava diante de cada contexto através da visão de Marcos, que vai nos acompanhar durante esse ano. Hoje nós temos o capítulo 8, versículo de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós nos encontramos aqui novamente. Um grande psiquiatra chamado Carl Jung, que esteve com Freud, mas era um homem de muita fé. Uma vez perguntaram a ele: o senhor acredita em Deus? Ele diz: não, eu sei que Deus é. Quer dizer, um grande cientista, um grande intelectual, que dizia que não precisava acreditar, ele sabia que Deus é. Ele sabia que Deus é. Mas ele também tem uma frase interessante, dizia que a felicidade perderia seu significado se ela não fosse equilibrada pela tristeza. Nós vivemos num tempo de tristeza por causa de uma pandemia. Esse final de semana, que era de carnaval, nós vivemos uma busca pela felicidade e nós vivemos momentos de tristeza. A tristeza às vezes equilibra um pouco a nossa felicidade, mas nós navegamos diante dessas duas realidades. Há uma busca por uma felicidade e às vezes a gente nem sabe bem o que é felicidade, porque temos um problema da modernidade, que nós atribuímos a felicidade à realização de um desejo, à realização de uma vontade, e às vezes a felicidade não é isso. A felicidade às vezes é uma vida bem vivida. O ser humano feliz não é aquele que sempre se emociona com um desejo realizado, mas é o ser humano que tem uma história de uma vida digna, honrada verdadeiramente. Meu avô sempre foi um homem muito digno, muito honrado, muito respeitado. Não vivia dando gargalhada e demonstrando felicidade, mas era um homem que tinha sensatez na vida, que tinha os seus momentos de profundo silêncio e seus momentos em que a vida dele era uma vida digna, uma vida honrada. E nós hoje já estamos com Jesus novamente em outra região, e aqui nós já nos deparamos com outro contexto. Essa multidão já está com Jesus, e por um lado essa multidão é boa, porque essa multidão está protegendo Jesus diante das ameaças dos fariseus e doutores da lei. É bom que nesse momento, nesses últimos tempos assim, em que Jesus está em território pagão, os fariseus e doutores da lei não estão presentes, viu? E ali Jesus começa sendo reconhecido por outras pessoas, começa a ser reconhecido por pessoas que estavam procurando a cura.
E é bom a gente lembrar que Jesus sempre se preocupou muito com 3 coisas na vida. A primeira dela é a saúde humana, por isso as curas, os milagres. Vimos ontem que Jesus devolveu a um homem a capacidade de ouvir, de falar, e esse homem começa a anunciar Jesus e termina dizendo que nós vimos, ele faz bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar, viu? E aí nós temos agora Jesus preocupado com a comida. A comida é algo também muito presente na vida de Jesus, é algo que Jesus levava muito a sério. Então nós temos agora essa comida. O que essa comida quer dizer? Essa comida está querendo dizer que nós precisamos disso para nos alimentar e construir a nossa vida. Já tivemos um confronto de Jesus com a questão da pureza e da impureza em relação aos alimentos, que Jesus declara que todo alimento é puro, e os fariseus não, se você comer sem lavar as mãos, você não é puro. Eu e Jesus não é isso, é o coração nosso que determina quem que nós somos. É o que nasce, o que sai do nosso coração e da nossa consciência que determina o tipo de gente que eu sou. E agora nós temos novamente essa multidão que está há 3 dias escutando Jesus. A gente fica se perguntando, né? O que será que eles ouviram durante 3 dias de Jesus? Um curso aí de final de semana, escutando Jesus. Essa multidão vem de longe, essa multidão está aí ao lado dele e agora Jesus se manifesta preocupado com ela. Jesus está preocupado com essa multidão, viu? E qual que é a preocupação de Jesus? Comida. Marcos não fala o que Jesus andou falando para essa multidão durante todos esses 3 dias. Tem 3 dias que essa multidão está comigo e eu não vou despedi-los porque eles vão desmaiar no meio do caminho. 3 dias sem comida, viu? E aí os discípulos voltam a pensar na mesa. É a segunda multiplicação dos pães e os discípulos começam a mesma coisa. Mas onde é que a gente vai conseguir pães para essa quantidade? É sempre a reflexão de que a gente tem que ter recursos para poder resolver problemas. E aí Jesus diz que não. O que vocês têm aí? Ué, temos aqui uns 7 pães. 7 é um número simbólico, quer dizer o necessário. Depois tem mais alguns peixinhos. A gente não sabe quem doou. A lógica dessa realidade do Evangelho, ela não é a questão de compra e venda, mas ela é a questão da partilha. A partilha, nós estamos falando de situação de fome, nós estamos falando de gente que está acompanhando Jesus, nós temos agora um Jesus preocupado com a alimentação dessa multidão, nós temos agora discípulos que ainda não sabem partilhar, mas Jesus questiona: o que vocês têm? Vocês têm que ter alguma coisa, só a gente tem isso aqui. Então tá bom, chama essa turma, manda sentar. É bom a gente lembrar que o ato de sentar é um ato de liberdade, um ato de liberdade. Comer sentado é para os livres, os escravos têm que comer em pé. Nós, quando somos escravos do nosso horário, das nossas agendas, a gente come em pé, né? Quando a gente é escravo das nossas tarefas, das nossas obrigações, dos nossos compromissos, a gente come em pé. Então, comer em pé é um gesto e um ato de quem é escravo de alguma coisa. O ser humano livre, não, ele senta e se alimenta. Então, nós temos todos esses ensinamentos do Evangelho de hoje. Jesus mesmo não oferece nada, a não ser a sua palavra, e ele agradece a Deus. Ele orienta os discípulos: vocês têm isso, coloca esse pessoal em atitude de liberdade, viu? A gente agradece a Deus pela doação, a gente agradece a Deus pela partilha, a gente agradece a Deus. E esse é um fenômeno. Se a gente for reparar a vida, quando a gente tem uma situação muito delicada, as pessoas partilham. E diante do ato de partilhar, a gente vê que todo mundo fica satisfeito. Que quem partilhou não vai fazer falta. E quando a gente doa alguma coisa, a gente vai perceber que aquilo não nos falta. Quando a gente partilha, a gente vai fazer a experiência de que aquilo não nos falta. O problema da vida humana está no acúmulo. Nós vivemos num mundo em que nós somos educados para acumular. Por isso a gente tem caderneta de poupança, né? A gente tem que acumular dinheiro, a gente tem que acumular bens, a gente tem que acumular fortunas, a gente tem que acumular coisas, a gente vai acumulando isso. E a gente não partilha. E o que Jesus está ensinando hoje, não.
há um problema de fome, há uma necessidade, há um risco de vida, porque se você vai embora e você desmaia no deserto, a chance de sobrevivência é muito pouca, viu? Muito pouca. Desmaiar no deserto, a chance de sobrevivência é muito pouca. Então a gente vai descobrindo essas experiências de Jesus, e aí Jesus agradece a Deus pelo alimento doado e partilhado. Esse povo agora é livre, os discípulos que têm a obrigação de partilhar, agora a obrigação é deles, não é Jesus que vai entregando, ele atribui isso à responsabilidade dos discípulos e ao mesmo tempo diz, não é para perder nada, não é para desperdiçar nada, não é para jogar comida fora, não precisamos acumular, mas também não temos o direito de jogar fora, de desperdiçar. Por isso a nossa prece hoje é esse gesto de Jesus, nesse mundo nosso em que a gente é educado para acumular, esse mundo que é educado para a gente sempre ter mais, nós somos convidados a olhar para Jesus e olha, diante da necessidade da fome, a gente tem que partilhar. Nesse tempo de pandemia, era interessante que não nos faltou cestas básicas. Todas as pessoas que a gente descobriu na paróquia que precisava de uma cesta básica, a gente pôde atender, viu? E muito mais. Então a gente vemos a partilha, alguém que chega, doa uma cesta, doa 2, 3, alguém que manda entregar, a gente vai descobrindo esse gesto de doação, de partilha, que é o que o Evangelho está nos dizendo hoje. A gente às vezes não sabe como resolver, mas quando a gente coloca a nossa vida, quando a gente coloca o que nós temos à disposição diante de situações de dificuldade, de fome, de sofrimento, de risco de vida, a gente vai percebendo que Deus abençoa, viu? Jesus agradece a Deus, Deus abençoa, todo mundo ficou satisfeito, uma multidão de 4.000 homens, viu? Ou de 4.000 pessoas, e ao mesmo tempo a necessidade dos discípulos, não deixe desperdiçar nada. Que Deus possa iluminar a cada um de nós, que a gente possa ir aprendendo com Jesus algumas coisas importantes para nós, que não tenhamos tanta ganância de posse, mas tenhamos sempre a disponibilidade de colocar a nossa vida a serviço do bem do outro. O que Jesus está fazendo é isso, ele está colocando a sua vida a serviço do bem de uma multidão dos seus discípulos, e essa multidão está aí, tentando se alimentar do ensinamento, se alimentar da conduta. Depois Jesus despede essa multidão. E por que ele despede? Porque Jesus não quer dependência. Jesus não quer dependência. Eu ensinei para vocês como resolver a situação, pelo menos da fome, do risco de vida. Mas agora vocês são responsáveis. Esse ato de Jesus é importante, da gente não criar dependência. A gente, às vezes, cria isso, né? Tem gente que cria dependência de padre, dependência de confissão, dependência de certas coisas, e Jesus não quer isso. Jesus quer que a experiência que é feita junto com Ele nos faça e faça com que essa multidão agora pode ser despedida, porque está saciada e já sabe como fazer, como resolver os problemas. Acho que isso que nos falta. Diante de uma realidade difícil, a gente tem que encontrar uma solução e a partir daí precisamos ter maturidade para tocar a nossa vida para frente. Jesus entra no barco e vai para outra região. Aquela multidão já sabe como resolver a situação, pelo menos da fome. Já sabe que é na partilha e no agradecimento a Deus, pelo alimento que agora é puro, viu? Que nós vamos alimentando a nossa vida, a nossa história e vamos aprendendo a nos aproximar de Deus um pouquinho mais. Obrigado, um abraço e até mais.